Olá, graça e paz, muito boa noite, que bom estar na sua companhia. Que bom nesta noite podermos juntos construir um ambiente de comunhão, de intimidade, de presença, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai manifestar o seu poder, a sua graça, a sua unção, não somente aqui onde nós estamos, mas certamente na sua casa ou de onde você está ligadinho conosco. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui na nossa programação, na Quinta Feliz de Poços do Passado, e hoje nós vamos estar falando do reencontro de José com seus irmãos. Eu fico aqui me perguntando como seria um reencontro depois de 20 anos com pessoas que feriram, com pessoas que usaram de injustiça, com pessoas que realmente foram malignas com a pessoa de José. E é exatamente sobre isso, um reencontro depois de mais de 20 anos com aqueles que o haviam ferido, que o haviam machucado, que o haviam tirado do seu lar. E agora, neste momento, José está diante dos seus irmãos, diante daqueles que verdadeiramente usaram de violência com ele, abusaram de José. E eu posso entender, queridos, que não somente na vida de José, mas na nossa vida, muitas vezes, nós vamos ter reencontros com pessoas que, quem sabe, em um momento da nossa vida nos feriram. Como será isso? Como será reencontrar de uma maneira que não foi pensada, não foi planejada, de uma maneira que não foi marcada, mas que Deus planejou em seu coração e, de repente, José está diante de seus irmãos. É um momento muito interessante da história dele. E aqui eu preciso da sua companhia. Eu preciso também do seu apoio. Eu quero te pedir que você possa convidar alguém para estar conosco. Mande aí o link da nossa programação, quem sabe para 1, 2, 3 ou mais pessoas. Deixe também o seu like, nos apoie. Quando você convida alguém para assistir essa programação conosco, você está dando a esta pessoa a oportunidade de desfrutar do mesmo que você está desfrutando, da cura, da libertação, da restauração, do poder de Deus, do amor de Deus. E assim nós vamos fazendo com que o reino de Deus alcance muitas vidas e lugares. Eu quero orar com você nessa noite e logo após esta oração, nós vamos estar lendo a leitura que nós temos base nesta noite para ministrar sobre esse reencontro de José com seus irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua presença, pelo teu poder, pela ação poderosa da tua palavra nas nossas vidas. Constrói em nós, ó Pai, aquilo que é a tua vontade. Constrói na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, ó Deus, no nosso espírito, a vida do Senhor. Tira de nós agora, ó Pai, tudo aquilo que tem nos mascarado, tudo aquilo, ó Deus querido, que tem servido de ponto de apoio para que venhamos nos esconder. Venhamos esconder as nossas feridas, as nossas marcas, as nossas dores, ó Deus, as nossas ofensas, mas eu te peço que nesta noite o Senhor encontre o nosso coração, que não seja uma noite igual às outras, que não seja uma noite como as outras, mas que esta noite seja uma noite de reconciliação, seja uma noite, ó Deus, a qual o Senhor vai jogar por terra todas as barreiras das mágoas, das ofensas, dos ódios, e o Senhor vai construir, ó Deus querido, o muro do perdão, a ponte do perdão, Pai. Na verdade, esta ponte vai trazer reconciliação. Esta ponte vai trazer poder, autoridade e provisão para as nossas vidas. Abençoe este que me escuta, Pai, e enche esta casa, enche esse coração do teu amor, em nome de Jesus. Vamos à leitura de hoje. Eu gostaria de convidar você a estar lendo no livro de Gênesis, no capítulo 45. Estaremos lendo aqui a partir do versículo 1. E diz assim: Então José não se podia conter de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aqui está a história de José, nesse reencontro sobrenatural com seus irmãos. E o que eu fico surpresa é ver como José teve um coração obediente diante de tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E eu quero começar dizendo que a obediência, ela te leva para um lugar de fé, não para um lugar de conforto. Muitas vezes nós acreditamos que a obediência ela vai nos deixar num lugar confortável. Ela vai nos deixar num lugar de alegrias infindáveis. Ela vai deixar num lugar de sucesso, de conquistas. Mas muitas vezes a obediência ela não vai nos levar para um lugar de conforto. Ela vai nos levar para um lugar de fé, onde verdadeiramente nós vamos poder colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. Deus ele não está nos pedindo capacidade. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas ou deixamos de fazer como Deus nos pede porque achamos que não somos capazes. E quando falamos de perdão, quando falamos de recomeços, quando falamos de passar por cima da nossa vontade ou da nossa razão, muitas vezes nós dizemos que não somos capazes. Mas aqui nós entendemos que o que Deus vai nos ensinar no final aqui deste processo da vida de José é que ele não está nos pedindo capacidade, mas ele está nos pedindo obediência. E uma coisa é certa, que Deus ele não pode restaurar, ele não pode fazer você crescer, ele não pode te ensinar a ser maduro enquanto houver a barreira da vitimização. As pessoas, elas podem te entregar, as pessoas, elas podem te ferir, as pessoas, elas podem ser injustas com você, as pessoas podem usar de todo e qualquer mal contra você. Mas uma coisa eu te digo, enquanto você se vitimizar, Deus não pode curar a sua vida. Deus não pode curar a sua história. Deus não pode te fazer recomeçar. Para que haja recomeço, para que haja de fato uma cura verdadeira na sua vida, nas suas emoções, é necessário que você não fique na condição de vítima. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha sofrido dores e dores fortes, mesmo que tenham te ultrajado, mesmo que tenham ido contra você, contra as suas emoções, eu quero te dizer que você precisa trocar esse sentimento pela certeza de que Deus tem um grande propósito na sua vida. Aqui, olhando para a vida de José, nós entendemos que nós devemos escolher tudo aquilo que nós vamos deixar fluir do nosso interior. Nós não podemos fazer escolha quanto àquilo que nós recebemos dos outros. Nós não podemos escolher o que os outros vão fazer conosco. Mas a pior forma, a pior maneira da gente enxergar o que as pessoas fazem conosco é quando nós olhamos as situações com um olhar de vítima. Eu não estou com isso querendo que você entenda que eu estou fazendo da sua história, quem sabe da sua história de dor, da sua história de sofrimento, uma história sem importância, uma história simplória. Eu quero te ensinar que a maneira como você enxerga aquilo que as pessoas te deram, aquilo que as pessoas fizeram com você, pode manter você livre, mas também pode manter você escravo. A pior forma de se enxergar é você se enxergar como vítima. Deus, ele não te envia para um lugar de cura onde ele não está. Quando nós olhamos tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que Deus foi fazer na vida de José,
em todo o processo dele, quando ele vai subindo, quando ele vai chegando no patamar de todo o propósito que Deus tinha com ele, quem sabe olhando para toda a história de José, nós possamos até concluir que Deus não estava com ele naquela caminhada. Mas em todo o tempo eu posso te garantir que Deus não te leva para um lugar de cura sem que antes ele já tenha chegado lá. Deus já tinha chegado no Egito, quando José ali chegou. Deus já tinha chegado na casa de Faraó, quando José ali chegou. E eu quero dizer que Deus já chegou na sua vida. Deus já chegou neste lugar onde você está, antes que você chegasse aí. Antes que você chegasse, aquele que é a cura, aquele que dá a cura, aquele que verdadeiramente manifesta a cura, já estava neste lugar. Olhando mais uma vez para todo esse cenário, nós podemos ver que o projeto de Deus para nós é que nós aprendamos a andar com Ele. O que sustenta a pessoa curada é a dependência em Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser curadas para que elas não dependam mais de Deus, para que elas não precisem mais de Deus. Mas o que mantém a cura nas nossas vidas é quando nós andamos na dependência e na dependência em Deus. A parte mais bonita não é aquilo que nós vamos receber no final do processo. A parte mais bonita não é aquilo que eu vou ter, não é aquilo que eu vou receber quando o processo da cura chegar na minha vida. A parte mais bonita é quem eu vou me tornar. Não é aquilo que eu vou ter, não é aquilo que eu vou receber. Claro que aquilo que nós recebemos de Deus através da cura, que aquilo que nós obtemos de Deus através da cura é muito importante. Mas aquilo que nós nos tornamos em Deus é muito mais importante do que tudo que temos e de tudo que recebemos. Quando eu venho para cá nessa noite, com esta palavra, quando eu trago esta palavra ao seu coração, nós muitas vezes desejamos que Deus nos proteja. E algumas das proteções que nós desejamos não são proteções na nossa vida. Não são verdadeiramente proteções. Algumas coisas que nós pedimos para Deus como proteção, elas vão nos limitar. Muitas das coisas que não recebemos ainda é porque nós não fomos curados. E quando nós vamos olhar o motivo por que nós não fomos curados, é porque nós muitas vezes estamos insistindo em algumas proteções que já não deveriam estar sobre a nossa vida. Muitas vezes estamos brigando para que Deus nos proteja em certas situações, para que Deus nos proteja em certos relacionamentos, que na verdade são eles os responsáveis pelas limitações que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos pedindo proteção sobre coisas erradas na nossa vida. Estamos pedindo que Deus nos proteja dentro de relacionamentos errados. Estamos pedindo que Deus nos proteja em decisões erradas, em escolhas erradas. Estamos pedindo que Deus nos proteja armazenando ódio, armazenando amargura, armazenando culpa, sentimento de vingança. E queremos com isso que Deus continue nos protegendo, queremos com isso que a proteção de Deus esteja sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que muitas das coisas que nós acreditamos que Deus coloca sobre a nossa vida e deve manter para nos proteger, na verdade, é o que nos limita contra a cura. É um caminho diferente, é um caminho contrário da cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nem sempre quando nós achamos que nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo vitoriosos. Muitas vezes, aquilo que nós estamos sendo protegidos dentro de alguns relacionamentos, de algumas circunstâncias da nossa vida, estão nos paralisando e nos impedindo de chegar na cura verdadeira. Estamos aqui, olhando para as nossas vidas, nesse reencontro de José com seus irmãos, e é possível que muitas vezes nós ignoramos a realidade de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós praticamos. E muitas vezes essas coisas que nós ignoramos, elas não nos deixam crescer, elas vão limitando o nosso avanço. E eu acredito que é possível muitas vezes que nós venhamos ignorar uma realidade na nossa vida. Mas todas as vezes que nós ignoramos a realidade de alguma coisa na nossa vida, nós não podemos ignorar suas consequências. É até possível que nós ignoremos uma realidade da nossa vida, mas é impossível ignorar
a consequência que ela traz quando nós passamos por cima de uma realidade, quando nós não enfrentamos uma realidade que devemos enfrentar, quando nós não encaramos de frente uma situação que já deveria ter mudado na nossa vida e, quem sabe, nós seguimos procrastinando. Você precisa, nesta hora, dimensionar, reconhecer a sua realidade para que você possa ser, de fato, curado. Você sabia que, às vezes, há muitas coisas sobre você que todo mundo está vendo, só você não enxerga? Você já viveu um momento desse na sua vida, em que todas as pessoas estão enxergando coisas que você não vê na sua própria vida? Muitas pessoas enxergam, muitas pessoas veem, muitas pessoas reconhecem, e você mesmo não se dá conta daquilo que você está sendo, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo. E para este momento eu estou te chamando, para que você possa encarar a sua realidade, para que você possa fazer as contas disso, para que você faça como José, para que você tome essa iniciativa que ele tomou de finalizar um tempo de dores, de finalizar um tempo para que Deus pudesse cumprir um propósito genuíno na vida dele. Olhamos aqui, reconhecemos que nós muitas vezes não sabemos a dimensão do que o perdão pode fazer na nossa vida. Nós muitas vezes não dimensionamos, e há coisas que nós precisávamos nesta noite trazer até a presença do Senhor, até esse lugar que nós estamos aqui comunicando para você nessa noite, ainda que pareça doloroso, mas é preciso, quem sabe, que você encontre, que você encare essa realidade dolorosa. A palavra dor, ela não é uma palavra fácil da gente passar, da gente viver, da gente lidar com ela. Na verdade, nenhum de nós não gostamos de falar sobre dor. E eu quero trazer para você nessa noite algo sobre a dor. Algo que eu tenho aprendido sobre a dor, que é tão forte. É uma observação. Quando nós olhamos para alguém que sofre uma dor, nós chamamos essa pessoa de sofredor. Quando nós olhamos para alguém que vence uma dor, nós chamamos esse alguém de vencedor. Mas quando nós olhamos para aquele outro alguém que sabe empreender a dor, nós chamamos essa pessoa de empreendedor. Há também o adorador, é aquele que sabe adorar acima de qualquer circunstância. Há também aquela pessoa que, quem sabe, nós olhamos para ela e falamos, é um procrastinador. Alguém que, quem sabe, demora de lidar com a dor, demora de vivenciar, de ressignificar aquilo que lhe trouxe dor. Mas o que eu quero dizer para você é que a dor que um sofre, o outro vence. E tem alguém que não somente vence a dor, mas tem alguém que empreende a dor. E o que é um empreendedor? Um empreendedor é aquele que inicia algo novo. É aquele que vê o que ninguém vê. Um empreendedor é aquele que realiza antes. É aquele que sai da área do sonho. É aquele que sai da área do desejo. E esse, então, parte para a ação. Quando nós olhamos para José, nós vemos José como esse alguém empreendedor. Alguém que empreendeu a dor. Alguém que, através da dor, iniciou algo novo. Alguém que a sua dor fez com que ele entrasse no seu sonho. Fez com que ele, de fato, ressignificasse, visse algo que ninguém via dentro da sua própria dor. E ele foi capaz de recomeçar, de ressignificar, de fazer algo novo, de fazer algo que ninguém ainda sabia e nem via, através de todas as dores que ele viveu. Eu vou falar exatamente isto sobre José nessa noite. Este homem empreendedor da dor. E não foi uma dor qualquer. Nós vamos ver aqui que depois de mais de 20 anos, sem ver os seus irmãos, ele é surpreendido com a chegada deles no Egito. E os seus irmãos chegaram ali por causa da fome que havia no mundo. E o seu pai Jacó pediu que os seus irmãos fossem até o Egito comprar alimentos, comprar comida. E assim como José surpreendeu-se com a chegada dos seus irmãos,
nós também nos surpreendemos pela sua atitude. Nós nos surpreendemos com a atitude que José teve para com seus irmãos. Era um momento de encarar um ciclo novo. Era um momento de finalizar um ciclo de dor, um ciclo do passado e recomeçar algo novo. E José, ele sabe exatamente o momento, ele conhece a hora. E mesmo ele sendo surpreendido, ele faz algo que nos surpreende. Ele age com seus irmãos de maneira a nos surpreender e a surpreender também a sua família, os seus irmãos. José, este homem que me impressiona. E por que ele me impressiona? Era hora de terminar, era hora de encarar aquele tempo de tantas dores, de mentiras, porque José, ele ficou ali na casa dele, na história que contaram para os seus pais, mentiram para o seu pai, contando que uma fera deveria ter matado José. Havia mentiras, haviam dores, haviam separações, havia injustiça. E agora era um momento de finalizar tudo aquilo. Era um momento de passar a história a limpo. E o que me impressiona? O que me impressiona é que José estava pronto. Alguém poderia dizer que a vingança é um prato que se come frio. Quantas vezes vemos alguém dizer isso? A vingança é um prato que se come frio. Ou seja, a vingança é algo que nós, quando temos a oportunidade de fazer, o nosso coração age com frieza, o nosso sentimento age com frieza, as nossas emoções agem com frieza. Mas olhamos para José aqui diante desse momento em que ele poderia se vingar. E quando nós olhamos, a vingança, ela está sim ligada à frieza, ligada à dureza, ligada à insensatez. A vingança é alimentada pelo orgulho. A vingança é um prato que mata, é um prato de morte. Enquanto a vingança, ela é regada a ódio, o perdão é um prato preparado com amor. O perdão é um prato preparado com humildade. É um prato preparado para reconciliação. É um prato preparado para ajuntamento. É um prato para se colocar à mesa. O perdão é um prato servido à mesa. É um prato servido com humildade. Olhamos para José, encontramos este homem agora, na maturidade da sua vida, e nós vemos ele agora perdoando os seus irmãos. O perdão que gera reconciliação, o perdão que gera vida, o perdão que gera recomeço. Era tempo de terminar com aquele tempo de dores. Era tempo de reconciliação. E queridos, é muito doloroso quando Deus termina algo que nós ainda não terminamos. Eu não sei se você já passou por um momento como esse, mas como é doloroso quando Deus termina algo na nossa vida que nós não queremos terminar. Como é doloroso quando Deus fala, este é o fim. E eu digo para o Senhor, não, Deus, eu não estou pronto para finalizar. É muito doloroso quando Deus diz, acabou. E eu viro para Deus e digo, não, eu quero continuar. E com José não foi dessa maneira. Nós vamos encontrar um José que quando Deus fala com ele, está na hora de terminar, ele diz, eu estou pronto. Eu não sei como você está encarando esta mensagem que eu estou trazendo para você nessa noite. Mas eu quero continuar dizendo que é muito doloroso quando Deus diz, acabou. Quando Deus diz, é o fim. Mas nós ainda queremos continuar. Quem já não passou por isso? Deus terminou algo antes de você. Deus terminou algo antes de você ter terminado. É aquele momento em que Deus diz para você, fim. E você diz para Deus assim, Deus, eu não me sinto pronto para acabar com isso. Deus, eu não me sinto pronto para pôr um fim nisso. Deus, eu não me sinto pronto para perdoar. Eu não me sinto pronto para liberar esta pessoa. Eu não me sinto pronto para sair da amargura, para sair do ódio. Ainda eu tenho ódio, ainda eu tenho amargura, ainda eu me sinto culpada, ainda eu sinto vergonha. Ou o contrário, quem sabe você diz acabou, é o fim, e Deus te diz, eu ainda não acabei. Eu ainda não terminei. Em algum momento, Deus pode dizer para nós, acabou. Em algum momento, Deus pode dizer para você, acabou. É o fim desse tempo de lamentar, desse tempo de murmurar, desse tempo de vitimizar. É o fim para esse tempo que não tem te feito avançar.
É o fim para esse tempo que não tem permitido que você volte a amar, que você reconcilie, que você transforme os nós em laços. Deus está nos chamando para esse momento de reconciliação. Quando nós falamos de José aqui nessa noite, José, ele é este homem à altura dos propósitos de Deus para ele. José é este homem à altura, porque quando Deus disse terminou, ele disse eu estou pronto. Uma atitude certa nos leva a um resultado certo. Quando Deus disse para ele, José, é hora de acabar com tudo, é hora de finalizar o passado, ele disse, Senhor, eu estou pronto. Aquela atitude certa levou José para o resultado certo. José estava diante de todos aqueles que o haviam causado tanta dor. José estava diante dos seus irmãos. Quem sabe ele poderia ter pensado em se vingar. Quem sabe ele poderia ter pensado em se acusar ou acusar os seus irmãos naquele momento. Ele poderia ter pensado em se vitimizar. José era homem de sentimentos como nós. Mas quando olhamos para ele, ele tinha um sentimento superior no seu coração. Superior aos ressentimentos, superior às mágoas. José, ele carregava um sentimento de amor. Ele declara, quando ele olha para os seus irmãos, ele reencontra com seus irmãos, ele declara, Deus me colocou aqui antes que vocês me enviassem para cá. Deus já havia planejado que eu chegasse aqui antes que vocês houvessem me enviado para cá. Olha que expressão linda, olha que coisa forte que José vai declarar. Ele vai falar, Deus me enviou antes de vocês, para que agora eu esteja cuidando de vocês. O que José está fazendo? José está encontrando benefício dentro da tragédia. José está encontrando o favor de Deus dentro da tragédia, dentro do mal que o fizeram. Ele não fala que por causa da maldade dos seus irmãos ele estava ali. Porque José poderia ter apontado para os seus irmãos e dizer para eles, olha, por causa da maldade de vocês, porque vocês me venderam, porque vocês me tiraram da nossa casa, é por causa de vocês que eu vim parar aqui, é por causa de vocês que eu sofri tanto. Não, José, ele não aponta que foi por causa da maldade dos seus irmãos que ele chegou ao Egito. Ele tem uma maneira suave de falar isso. Ele tem uma maneira espiritual de mostrar para os seus irmãos que não tinha sido a maldade. Ele não usa da maldade dos seus irmãos para os acusar. José, ele chega dizendo, olha, não foi por causa da maldade de vocês que eu vi parar aqui no Egito. Mas Deus queria que eu estivesse aqui. E Deus transformou toda a maldade em bênção. Ele transformou o ruim em proveitoso. José, ele enxergou que dentro da dor, dentro da injustiça, dentro da maldade, Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou o seu propósito. José se mostrou à altura dos propósitos de Deus para ele. José se mostrou à altura da sua missão. O que foi relevante foi o ato de que José, ele não ficou se fiando naquilo que o outro podia fazer por ele. Muitas vezes nós ficamos esperando o que o outro pode fazer por mim. O que meu pastor pode fazer por mim, o que meus pais podem fazer por mim, o que meu cônjuge pode fazer por mim. Isso aqui meus filhos devem fazer por mim. José, ele não ficou se fiando naquilo que os outros poderiam fazer por ele. Mas José, ele se colocou na condição. Ele tomou ciência, ou ele tomou consciência daquilo que ele poderia fazer em prol do próximo, em prol do outro. As atitudes de José são atitudes que nos levam, de fato, a olhar para dentro de nós. José, ele chamou os seus irmãos para a mesa. Ele preparou um jantar festivo. O reencontro de José com seus irmãos não foi um reencontro qualquer, de qualquer maneira. José preparou a mesa. José mandou que preparasse a mesa. Talvez era assim na casa do seu pai. Quem sabe todos sentados à mesa, todos reunidos à mesa. Ele prepara um jantar festivo. E ali naquele jantar festivo, juntos com todos à mesa, ele revela ali, frente a frente com eles, quem ele é. José, ele teve uma comunicação clara. E eu quero dizer para você que quanto mais clara a comunicação, menos conflitos. Muitas vezes nós temos muitos conflitos,
ao resolver os nossos problemas, quem sabe nós aumentamos a tragédia, nós aumentamos as dores, nós aumentamos as feridas, porque nós não temos uma comunicação clara. Nós não sabemos comunicar como deveria no momento. Nós temos uma comunicação mascarada, uma comunicação de meias verdades, uma comunicação de meias palavras. Não funciona desse jeito. José assenta à mesa com seus irmãos. José manda fazer um jantar especial. Ali diante dos seus irmãos, ao redor da mesa, reunidos. Ele ali então fala quem ele é. E ele não faz isso com rodeios. José, ele comunica claramente: eu sou José, o seu irmão. Queridos, José revela quem ele é. E quando ele diz, eu sou José, ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta, vive ainda o meu pai? E quando ele faz aquela pergunta, os irmãos de José tremeram. Os irmãos de José ficaram pasmados. Os irmãos de José ficaram mudos. Pensa o que passou na cabeça daqueles irmãos. O que esse homem agora vai fazer conosco? O que José vai fazer conosco? Afinal de contas, nós causamos tanto mal a ele, e agora nós estamos reunidos aqui, e ele é poderoso aqui no Egito. O que José vai fazer contra nós? Então, queridos, José logo, sabendo da preocupação dos seus irmãos, sabendo do medo que eles estavam vivendo naquele momento, José diz, não vos entristeçais. Aqui no ponto de vista humano, nós podemos olhar muitas vezes quando nós estamos diante de pessoas que nos causaram mal. Se nós estamos por cima, ou se nós estamos acima deles, o que nós faríamos? Fique de joelhos. Se ajoelhe diante de mim. E não levante enquanto eu não mandar. José, ele tinha esse poder, não só de mandar que eles ficassem de joelhos, não só de mandar que eles não se levantassem, como José poderia dar qualquer ordem de vingança que ele quisesse. Mas o contrário, José calmamente diz para os seus irmãos, não vos entristeçais. Nós olhamos aqui para essa atitude tão gloriosa da parte de José, quando nós, como seres humanos, muitas vezes iríamos exigir que os nossos inimigos ficassem de joelhos. José, ele era um grande homem de Deus. José fez questão de falar, fiquem calmos. José não fez nenhuma acusação. José não exigiu nenhuma punição. José, ele não mandou executar nenhum castigo. Escuta, eu quero te dizer uma coisa, eu não vou estender muito nesta noite, eu já quero finalizar aqui, mas uma coisa que eu quero dizer para você, e quero que você guarde no seu coração, ninguém é ninguém para Deus, não há uma pessoa que para Deus não seja alguém, não há nenhuma pessoa que Deus não veja como filho, não há nenhuma pessoa que Deus não queira receber como filho, como seu filho. Quando nós olhamos para toda a história de José, nós vemos como isso se parece com tudo que Deus faz conosco, com tudo que nós cometemos contra Ele, os nossos erros, as nossas quedas, quem sabe olhando para o nosso passado, quem sabe olhando para as nossas atitudes atuais, nós vemos pessoas sujas, nós vemos pessoas contaminadas, pessoas, quem sabe, que já deram tanto trabalho para Deus, já deram tanto trabalho, quem sabe, para a nossa família. Quem sabe nós já fomos pessoas que já causamos tanto mal para alguém. Mas eu quero te dizer que ninguém é ninguém para Deus. Deus nos olha como filhos. Ele nos ama com o cabelo que nós temos, com a cor que nós temos, com o corpo que nós temos. Ele nos ama com os erros que nós temos. A única coisa que Deus não ama são os nossos erros. Mas Ele nos ama, ainda que nós estejamos cheios de erros. E aqui, queridos, o que eu quero te incentivar nessa noite é que você mostre as suas feridas para Jesus. É que você abra o seu coração para Jesus. Quem sabe você precisa nessa noite dizer, Jesus, o meu coração está cheio de medo. O meu coração está cheio de amargura. Jesus, olha o meu coração. O meu coração está cheio de ódio. Mexe nele agora. Arranca toda mágoa do meu coração. Arranca todo ressentimento do meu coração. Arranca todo medo. Arranca esses pecados. Arranca essa culpa. Quem sabe o que Deus está precisando nessa noite é arrancar a saudade do seu coração. A saudade que tanto te faz sofrer de algo que já se foi, de algo que não vai voltar.
Fala com Jesus: Jesus, arranca tudo que está me fazendo mal. Arranca tudo que está fazendo mal ao meu coração. Querido, José, ele decide reconciliar. E reconciliação gera honra. Reconciliação gera o favor de Deus. E Deus quer te sarar. Deus quer nos sarar. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos voltar. Quem sabe o que você precisa é voltar a andar para Deus. Quando você anda para Deus, a sua vida anda. O que é andar para Deus? É andar ao encontro dEle. É ir ao encontro dEle. É andar para Ele, ao encontro dEle. Quando você decide andar para Deus, quando você decide andar para encontrar com Ele, a sua vida anda. A sua vida sai da estagnação. José, ele decide reconciliar. José estava frente a frente com seus irmãos. José havia decolado. Quando nós olhamos para a vida de José, ele estava em posição superior dos seus irmãos. Ele estava numa posição muito superior no Egito. José, ele estava muito melhor do que os seus irmãos. Ele estava numa posição mais alta. José tinha muito mais poder, mas isso não alterou em nada o caráter de José. José, queridos, ele não foi prepotente. Quando nós olhamos a subida de José, a exaltação de José, quando nós olhamos para José, o sucesso de José não o deixou prepotente. E eu descubro que todo prepotente, ele é impotente. O impotente é aquela pessoa que quer provar quem ele é. O impotente é aquela pessoa que quer provar o quanto ele sabe. O impotente é aquela pessoa que quer provar o quanto ele pode. E muitas vezes ele faz isso para a sua própria vaidade. Muitas vezes ele faz isso com vaidade. O prepotente, ele tem uma impotência por trás da sua prepotência. Quando nós olhamos para o prepotente, há uma impotência por trás da sua história. Há uma impotência que quer o levar a fazer ou a provar quem ele é, quem ele pode, o que ele sabe. E muitas vezes ele faz isso com exagero. Ele quer se posicionar numa altura superior. O prepotente tem uma impotência por trás da sua prepotência. Quando nós olhamos para José, nós encontramos um homem potente. E potência é completamente diferente de prepotência. Potência não é aquela pessoa que usa de violência para mostrar quem ela é ou o poder que ela tem. Potência é quem tem poder e serve. Aquela pessoa que é potente é a pessoa que tem poder, mas usa o seu poder para servir. Quem tem poder é potente. Quem tem poder é inteligente. Quem tem poder é nobre. Quem tem poder tem essa consciência de servir. Por isso, quando nós olhamos para a vida de José, ele estava no auge do seu poder. Ele tinha potência na vida dele, ele tinha poder na vida dele, mas José não era prepotente, muito menos impotente. Agora, a prepotência esconde a impotência. Talvez você tenha sido prepotente. Talvez você tenha tentado esconder uma impotência na sua vida. Um lugar onde as coisas estão, quem sabe, escondidas. Quem sabe, há feridas escondidas. E eu quero te dizer que é agora que Deus deseja te curar. É agora, nesta noite, através desta palavra, deste exemplo de José, que Deus deseja cuidar daquilo que tem te tornado impotente e tem, quem sabe, te tornado prepotente. Uma pessoa disposta a perdoar, ela desmonta argumentos. Ela desmonta os argumentos. Uma pessoa disposta a perdoar, ela não oferece ao outro aquilo que ela acha que o outro merece. Porque o problema de quando eu tenho razão, a minha prepotência me leva a querer doar, a querer oferecer para o outro aquilo que eu acho que o outro merece.
E eu quero dizer para você que não é por merecimento, é por graça. E a graça não é nós que temos, a graça vem de Deus. Perdoar é pela graça. E a graça não nos leva a dar ao outro aquilo que o outro merece. Graça não é por merecimento. Muitas vezes nós vamos ver o nosso adversário, o inimigo, ele trabalhando para nos escravizar, para nos fazer odiar. Mas quando nós olhamos para Deus, os planos de Deus para as nossas vidas são superiores. Deus tem pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de bem, não pensamento de mal. E os pensamentos de Deus não estão à altura dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles não estão à altura, na verdade, dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão muito mais elevados que os nossos pensamentos. E eu quero finalizar orando para você, te convidando a trazer o seu coração para Deus nessa noite. Te convidando a ser pela graça. É pela graça. Não é o que eu acho que o outro merece, mas é aquilo que eu recebi. Se eu recebi de Deus o perdão, de tudo aquilo que muitas vezes eu fiz ou deixei de fazer, eu não fui ou eu deixei de ser, esse perdão que veio pela graça que eu recebi, não foi porque eu mereci, é pela graça que Jesus me alcançou, é pela graça que Jesus te alcançou, e é pela graça que nós perdoamos. Nós não nascemos para viver uma vida menos abundante. Nós nascemos para viver uma vida mais que abundante. Nós nascemos para expressar o amor que nós recebemos de Deus. Vamos orar? Pai, esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Eu te agradeço por ela. Eu te agradeço por aquilo que ela operou no meu coração. Eu te agradeço por aquilo que ela vai operar no coração destes que me ouvem. E eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, esta palavra, ela gere vida. Ela gere vida e ela gere vida com abundância. E que ninguém, ó Pai, que tenha ouvido essa palavra, possa permanecer da mesma forma. Mas que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga o poder e o poder da restauração, o poder da vida, na vida desta pessoa, a qual esta palavra entra nos seus ouvidos e opera no seu coração nesta noite. Eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, que bom ter tido a sua companhia. Até a próxima quinta feliz, que Deus te abençoe. Para você que é daqui, da Ico Caieiras, nós temos culto no próximo domingo e que você possa permanecer conosco e você, com certeza, vai ser muito bem-vindo a esta casa, em nome de Jesus. Até a próxima quinta feliz. Eu quero falar algo muito importante para você. Algo que nós precisamos estar gerenciando o tempo todo na nossa vida. Você nunca vencerá uma batalha enquanto tiver uma experiência sentimental governando a sua vida.